Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Débora. Que prazer receber você para esse bate-papo tão especial. Bom, a Débora, para quem teve a oportunidade de entrar no site da ECOI, né, deve ter visto um pouquinho aí da experiência profissional dela na área acadêmica, da formação dela, mas eu vou pedir para ela dar uma pincelada aí para a gente, né, falando um pouquinho dessa vivência dela na área educacional. E a gente vai debater então um pouco, né, Débora, sobre inovação na educação. Obrigada pelo convite e eu deixo você à vontade. Fala um pouquinho aí dessa sua história na educação para gente. Luciane, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vi esse projeto, né, esse evento aí do ECOI, muito interessante. E eu que agradeço estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, dos meus conhecimentos e compartilhar aí com todos, né? E falar sobre educação, que é o que eu sempre fiz na minha prática profissional, viu, Lu? São mais de 25 anos na educação. Eu estou desde sempre, eu sou da época do magistério, né? Então, eu trabalhei com todos os níveis de ensino, sou graduada em letras, pedagogia, tenho especialização em EAD, tenho mestrado, né, pela Unicamp na área de linguística aplicada e agora estou fazendo doutorado em educação, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar e falar sobre educação e inovação de educação. Fiquei na gestão mais de 10 anos e também docente no ensino superior. E desde 2013, 2012, a gente já vem discutindo currículo, a gente já vem discutindo essas questões de tecnologia na formação inicial do professor, né? Então, eu tenho um pouco de experiência aí também nessa questão de formação inicial e continuada agora, né? Que agora eu estou na MANCH com um curso de tecnologias emergentes em educação, e é um mestrado, né, 100% online, e que é, de certa forma, uma formação continuada. Então, é muito gratificante mesmo. Então, eu que agradeço poder contribuir aqui com as discussões. Que ótimo, Débora. Obrigada, viu? Débora, para a gente iniciar, já vou entrar com uma pergunta assim que eu acho que ela tem sido realizada, né, por muitos, não, acho que não só pelas instituições educacionais, mas também pela, né, acho que assim, pela academia, pelos professores, né? Como é que você, com toda a sua experiência, né, com isso que você vem estudando, você falou muito bem, né, principalmente nessa sua experiência ali no estrito senso, estando à frente de um mestrado, que é um mestrado em tecnologias emergentes na educação, como que você vê o cenário da inovação na educação? É interessante, né, quando a gente pensa em questão desse cenário, a gente fala de educação, né, a gente percebe dois cenários, viu, Luciane? Um cenário são as edtechs, né, que vieram com tudo, trazendo soluções para a educação, né? Não só as startups, que são várias startups, mas também os grandes players aí da educação, né? Estão voltados aí para esse mundo das edtechs e trazendo aí diversas ferramentas digitais, plataformas, são ferramentas e soluções, né, para a educação, para o professor, para a gestão de todo esse conhecimento, como organizar o conhecimento, né, através aí, por meio aí de tecnologias digitais, né, pelos meios digitais, e também a questão da gestão escolar, né, o quanto que também essas soluções são importantes para a gestão escolar. Então, vem desse lugar aí, né, que são as edtechs. Esse é um mundo aí que, se a gente não tomar cuidado, eles vão... Eu sempre digo que nós da educação, a gente tem que saber se posicionar, né, e a gente precisa, sim, buscar conhecimento, entender esse mundo, né, porque muitos que estão no edtech não são da educação, né, são desenvolvedores, são técnicos, né, da informação e desenvolvedores de tecnologia que muitas vezes não tiveram uma formação da educação. Então, eu com essa visão que eu tenho de formação e de educação, eu sempre digo que a gente precisa tomar cuidado, né? E se apoderar também desse conhecimento para que a gente possa entender aí que caminho, por onde essa educação vai. E esse outro cenário, né, sem ser o edtech, é o cenário das escolas,
que estão nesse caminho da inovação, né? E eu sempre falo que é um caminho que as escolas vêm planejando, vêm entendendo essa importância, né, de inovarem, de trazerem tecnologias para os seus professores, para os seus alunos, para a gestão, né? E que não é fácil, né? Por quê? Porque a gente sabe que a escola tem toda uma tradição, todo um conservadorismo, né? É aquela escola que tem um conhecimento organizado de forma cartesiana, de forma linear, né? Então, que não é fácil quebrar todos esses paradigmas, né? Só que aí a gente teve aí essa pandemia, né? A gente fala assim, nós, enquanto estudiosos, a gente está sempre discutindo tecnologia, tudo que aconteceu agora por conta do vírus, que por um lado a gente sabe dos pontos negativos, mas a gente olhando pelo lado positivo, a gente avançou muito, né? Em 3, 4 meses. Sim. Então, todas as escolas viram a necessidade realmente de que esse é o caminho, né? Então, isso daí parece que foi providencial, né? Então, é um caminho aí que a gente precisa se organizar e planejar, não pode ser nada improvisado, né? Tanto que a gente viu aí na pandemia situações de escolas que já tinham projetos de tecnologia, já tinham organização, já tinham uma certa formação estruturada com seus professores, que conseguiram aí lidar muito bem. E outras escolas que não tinham nada, que tiveram que começar do zero, algumas, muitas públicas, a gente sabe, ficaram com atividades paralisadas, né? Então, foi nesse momento em que a gente viu o quanto... E a tecnologia era a única saída, né? A tecnologia foi a única saída nesse momento. Então, eu vejo que esse cenário das escolas é um cenário promissor para a questão da inovação nesse momento. E, Débora, você sabe que eu tenho acompanhado, assim, principalmente, acho que nesse momento, você tem participado de vários eventos, tenho visto, assim, o seu posicionamento em vários debates educacionais. Em uma de suas falas, eu vi você falando sobre um tripé de mudanças. E eu achei bastante interessante, eu queria que você dividisse isso, sabe, com as pessoas que estão nos assistindo. Porque assim, quando a gente fala em mudanças, né, dentro da escola, na educação, trazendo inovação, algumas, até mesmo governos, né, se a gente for pensar, eles acham que seria só oferecer o aparato tecnológico, né? Ah, vamos dar um computador para o professor, ou vamos dar o tablet para o aluno, né? Então, esse é um dos tripés, que é a infraestrutura, né? Se eu não tiver uma infraestrutura, é lógico que eu não vou ter mudança e transformação tecnológica dentro da escola. Mas a outra parte desse tripé é a formação de professor. Porque se eu não tiver, né, um professor capacitado, né, com competências digitais para poder lidar com esse aparato tecnológico de forma intencional, com um projeto, né? Então, assim, não é simplesmente oferecer um game para o aluno, pronto, eu estou integrando tecnologia na educação. Ah, eu vou colocar um vídeo, uma mídia, estou integrando tecnologia na educação. Não é isso, né? Tecnologia dentro da educação, ela é meio, mas existe todo um contexto e a intencionalidade pedagógica do professor em se utilizar das tecnologias para promover metodologias ativas, ensino híbrido e tantas outras, gamificação, né? Então, se eu não tiver a formação do professor, eu não vou conseguir ter mudança. Se eu não tiver infraestrutura, também eu não vou conseguir mudança, né? Porque eu tenho uma experiência aqui no município de Campinas, Luciane, que foi dado para todos os professores, né? A prefeitura distribuiu tablets para todos os professores, isso em 2014, 2015. E aí os professores não sabiam o que fazer com o tablet, né? Então, como que você dá infraestrutura e não dá uma formação, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente se repetindo das lousas digitais, né? Quantos lousa digital de lousas digitais e o professor não conseguiu utilizar, quer dizer, a tecnologia não contribuiu, né?
Então, se eu não tenho isso, né, de forma casada, não adianta você investir só no aparato, né, ou só na formação, porque também a gente vê muitas formações por aí para professores que é muito teórica, né, aquela questão de convencimento do professor para usar tecnologia, também não adianta, porque o professor precisa pôr mão na massa. Ele precisa ter o aparelho, ele precisa ter o celular, ele precisa ter um tablet, precisa ter um computador, para ele colocar a mão na massa, para ele entender como é que funciona, ele saber como ele vai utilizar aquilo, quais ferramentas digitais, porque também não é só o aparato tecnológico, o físico. A gente tem N ferramentas na internet, que são as ferramentas digitais, que eu preciso entender para que serve, como que eu vou utilizar, né, de forma pedagógica, porque o meu olhar tem que ser pedagógico, pensando no aprendizado e que experiência que eu vou oferecer para o meu aluno, né? Esse é outro ponto. E tem mais um, viu, Luciane, que é o tripé, que faz parte desse tripé, que é o mindset digital. Quando a gente fala em mindset digital, não é só do professor, não, é de todos os envolvidos, né? Tem o gestor, tem o professor, tem o aluno, tem a família, tem a comunidade, porque nós estamos numa comunidade digital, né, num mundo digital, já tem um certo tempo, né? Desde 2000 que essa comunidade, essa sociedade digital veio se intensificando. Só que não adianta também a gente estar nessa sociedade, mas não participar criticamente, não saber, não ter essa mentalidade para o digital. Então, agora na pandemia também foi importante para isso, né? Porque o aluno, ele tem um perfil do estudo presencial. Então, quando ele veio para o online, mudou toda a forma dele se organizar, dele estudar, né? Então, mudou a mentalidade dele para o aprendizado. O do professor, o do gestor e o da família, né? Então, a gente sabe, você que também é do ensino à distância, a gente sabe que o ensino à distância sempre caminhou em paralelo com a educação regular, né? A modalidade regular, presencial, a modalidade presencial. Então, o ensino à distância, ele veio vindo, ele veio crescendo com as tecnologias, né? Aí foi se consolidando, passando na graduação, mas sempre no ensino superior. Houve discussões de ensino à distância no ensino médio, né? Em disciplinas eletivas, opcionais, mas isso sempre só discussão. Aí, o que acontece com a pandemia? Vem a pandemia e mostra que é possível o ensino à distância, o planejado, não o remoto, improvisado, né, daquela forma, sem ter o planejamento, que agora a gente está tendo um ensino remoto planejado, né? Então agora, mas ainda está longe de ser educação à distância. Sim. Mas por que tudo isso? A família entendendo, a família vendo que é a possibilidade, é o mindset digital que muda aí. Então, esses três, eles são importantes para que haja realmente uma mudança com relação às tecnologias, implementação de projetos tecnológicos e inovação na educação. Ter a infraestrutura adequada, né? A formação dos educadores e dos professores que vão lidar com tudo isso e essa questão do mindset digital para todos os envolvidos. Perfeito. Você sabe que você falando isso, a gente, e você tocou nesse ponto, né, da educação à distância, que veio se consolidando aí nos últimos anos, e uma das coisas que eu acho que, assim, que foi um erro gravíssimo e que, é claro, ele não poderia ser repetido durante a pandemia, é justamente não ter essa consciência de que fazer o estudo online não é simplesmente dar a tecnologia, né? Existe todo um componente que envolve essa estrutura para a preparação para que a atividade fim, que é o ensino, que é a aprendizagem do aluno, ela ocorra. Senão a gente simplesmente faz o quê? Né? Muitas instituições cometeram esse erro no momento
em que quiseram passar para a modalidade ou incorporar, né, cursos na modalidade AD, e simplesmente pegava o conteúdo do ensino presencial, isso no ensino superior, né, e colocava numa plataforma digital e deixava o aluno lá. Isso é a digitalização do tradicional. Sim, digitalização do tradicional. Eu sempre falava assim, para mim a plataforma acabava, o que a gente via quando ia avaliar, e olhava e falava assim, isso é um LMS, Repositório. é um repositório de conteúdo. E repositório Isso. de conteúdo, o aluno acha na internet, né, no Google, no YouTube, talvez com muita Qualquer mais lugar. qualidade. Então, você falou num ponto assim, acho que você clarificou esse tripé, por isso que eu achei super interessante quando eu vi a primeira vez, né, e te pedi para dividir agora com as pessoas que estão assistindo, justamente pela relevância de entender o quanto isso é significativo quando a gente fala de uma mudança, né? Então, a mudança ela não Sim. pode vir isolada, né? Não. É isso aí. Pensando em futuro, Débora, que experiências que você acha que os alunos estão esperando pós-pandemia? Porque o que está acontecendo agora eles já estão vivenciando, né? Então, imagina assim, o que será que passa, desde assim, dos pequenos, né, até os adultos, mas assim, o que eles estão esperando pós-pandemia? Eu acho que a grande sacada aí, né, e vem também junto nessa questão das inovações, é essa palavra que você falou, experiência, né? Porque quando eu penso em experiência, né, toda experiência que a gente passa, experiencia, tem uma aprendizagem, né? Por isso que esses últimos anos, né, tem se falado tanto nesse movimento do maker, né, de mão na massa, né, do movimento maker. Por quê? Porque através da prática e da experimentação, você oferece formas diferentes para o aluno aprender. E ele não é é um movimento que não é tão novo, não. Ele já vem desde a década de 70 nos Estados Unidos, com aquela metodologia do STEAM, né, que é aquele acrônimo do inglês, que une, que é multidisciplinar, que une ciência, que une tecnologia, engenharia e matemática, né? E que é um movimento que vai estimular o quê? Autonomia, criatividade, né? E colaboração, né? Então, isso faz com que o aluno tenha as suas aprendizagens pela experiência. E quando a gente fala também do mundo tecnológico, como você acabou de falar, não é simplesmente eu ter um repositório de conteúdos, é o que eu consigo preparar para o meu aluno de uma trilha de aprendizagem, para que ele, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, de selecionar, de fazer uma curadoria, de várias mídias, né, de vários elementos ali que eu posso trazer para o meu processo ali de progresso ali do conteúdo e do ensino, eu estou levando em conta também os diferentes alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Porque se eu trago um vídeo, eu estou para aquele aluno que ele é mais visual, então eu vou contemplar esse aluno. Se eu trago um áudio, um podcast, eu vou contemplar aquele que é mais auditivo. Se eu trago exercícios, eu vou contemplar aquele que gosta mais da experiência de fazer. Se eu trago a leitura, se eu trago o texto, se eu trago imagem. Então, isso a tecnologia proporciona também, né? De você oferecer uma trilha de aprendizagem com diferentes ferramentas para atender diferentes alunos. Então, isso é uma sacada muito importante dentro da inovação e quando a gente pensa em integrar as tecnologias no processo de aprendizagem do aluno. Isso é fundamental. Essencial. Débora, eu vou pegar um ponto do seu tripé, até por ter, né, é um ponto que chama muita atenção, que é a formação do professor, né? Esse sempre foi um grande desafio para o setor educacional, né? Principalmente quando a gente fala em alteração de um modelo, de alteração de uma, né, de uma própria metodologia. Então, o professor estava dentro da sala de aula,
e ali ele, né, tem uma prática diferente de atuar num ambiente online, e você é assim, uma estudiosa, né, da formação de professores. Então, eu vou pegar esse ponto do seu tripé para que a gente possa explorar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, né, dessa questão da formação de professores. Você pode Que, dividir? a meu ver, é o principal. Para mim é o principal, Luciane. Porque assim, eu trabalhei muito tempo com a questão da formação inicial do professor. Acho fundamental que se tenha na grade curricular também, né, essas questões das competências digitais, que tenha disciplinas que envolvam os alunos nesse aprendizado mais tecnológico também, né? Só que a minha preocupação maior é na questão da formação continuada, porque nós temos no nosso sistema educacional muitos professores, né, muitos educadores que são de uma geração, vamos dizer assim, né, que são imigrantes digitais. Eu também sou da geração de imigrantes digitais. A gente não é nativo, a gente não nasceu nesse mundo. Nós não nascemos nesse mundo. Tenta enganar, mas a gente é. Então, o que acontece? Como eu sou imigrante digital, eu preciso primeiro ter a vontade, o interesse em entender melhor essas ferramentas, até para o meu próprio uso pessoal, né? Então, quando a gente fala de formação de professor para a questão da implementação de tecnologias, eu também preciso pensar numa formação que seja reflexiva, que seja desencadeadora de um processo para que ele repense a prática pedagógica dele, né? Que proporcione a esse professor o mão na massa, que proporcione, a gente não está falando de experiência, o quanto é importante para o aluno, para o professor também porque no momento que ele está participando de uma ação formativa, ele é aluno, né? Então, que ações que eu posso promover para esse professor, para ele experienciar? Porque a teoria é importante? Lógico que é importante, né? Eu tô na academia, eu produzo artigo, eu escrevo livro, a gente sabe que a gente precisa embasar em autores, a gente precisa entender até para fundamentar a nossa prática. Só que a teoria pela teoria não faz o professor mudar a sua prática pedagógica com o aluno. E para ele mudar com relação à tecnologia, ele precisa experienciar. Sim. Ele precisa colocar a mão na massa. Ele precisa participar de projetos em que ele vê sentido naquela tecnologia, naquela ferramenta digital, naquele meio, né? Então, hoje, Exato, porque ele vai primeiro aprender para si, né? Ele vai aprender para ele e depois vai fazer sentido para ele. E é muito mais fácil depois ele transpor isso na sua prática pedagógica com um aluno. E uma outra questão que isso é vamos dizer assim, meu campo de estudo, né, no doutorado, que é a questão da formação do professor numa perspectiva de emancipação e autonomia. Esse estudo de emancipação e autonomia, ele vem de Adorno, de Adorno, que ele tem um livro que fala sobre educação e emancipação e fala muito da questão da massificação da cultura, da indústria, né? Que a gente tem duas formas de lidar com toda essa questão que está sendo posta em relação às tecnologias. Ou de consumidor, que é o que a maioria fica nesse nível, né? De consumir a tecnologia, e de produtor. Então, também trabalhar uma formação com os professores em que desenvolva essa autonomia no professor para que ele tome as decisões corretas, que ele faça as escolhas corretas, né? E que também ele seja produtor dentro dessa tecnologia, não só consumidor. E você formando isso no professor, automaticamente ele vai formar no seu aluno, porque ele também vai incentivar isso no aluno, né? Então, é uma questão assim que eu vejo que ela é fundamental, né? Da gente não só consumir o que está pronto, é importante, é o primeiro nível,
né, de você ser consumidor daquela tecnologia, o professor enquanto curador, né, dele selecionar o que o aluno vai entrar em contato. É importante essa curadoria, essa seleção de você consumir. Mas também é importante esse outro nível, né? De você ter uma escolha, de você tomar as decisões, de você criticar, de você produzir também conteúdo, né? Para os seus alunos. Então, esse é um estudo aí que eu estou fazendo, ainda não finalizei ainda não, viu, Luciana? Mas é nesse sentido aí em que a gente precisa motivar a que o professor seja um produtor autônomo e consciente dentro da cultura digital. E com isso ele vai influenciar os seus alunos também. Perfeito. Nossa, Débora, e eu ia dizer assim, você falou assim, olha, ainda não finalizei os estudos. Eu falei, olha, para a gente que está na academia, né, quando finalizou é porque está começando outro, né? Quando finalizou é porque a gente está começando outro, porque não existe o fim, né? Eu gosto bastante de uma frase que eu ouvi há muito tempo, que é assim, o fim não existe, é apenas um novo começo. E É quando um novo a gente está falando começo. de educação, né, uma coisa que jamais para, quando a gente começa a lidar ou, né, desenvolver algumas habilidades, a gente já tem que adquirir novas, porque isso é constante. Só que esse tema que você trouxe, sabe assim, essa contribuição, ela é muito relevante, dado não só o cenário que a gente vive, acho que mesmo se a gente não tivesse nesse cenário de pandemia, ela já seria altamente significativa. Aí quando a gente, né, atrela isso ainda a um cenário de pandemia que fez com que a gente levasse uma massa de alunos, só no ensino superior a gente levou quase 2/3, né, de alunos que estavam no ensino presencial total para dentro de um ensino online, né? E quando a gente pega, então, toda a massa de educação básica, né, a gente está falando aí de milhares de alunos, né, milhões de alunos, né, e professores. Então, se preocupar com essa, acho que assim, se o estudo tem uma relevância altamente significativa, porque é aquilo que você falou. De nada adianta a gente ter uma tecnologia avançada se a gente não tem estrutura na escola, e se a gente tem a tecnologia e as pessoas não sabem se apropriar dela e utilizar ela com os fins que deveriam ser. Então, o professor, ele sempre vai ter um papel essencial nesse cenário da educação, né? Acho que a gente que vivenciou e vivencia experiências com cursos online, com cursos à distância, a gente sempre viu uma resistência, né, às vezes do próprio professor ou da academia, com o medo de o professor vai perder, eu vou perder espaço, né? Vou perder espaço porque passou a ser EAD, então não tem mais espaço para mim. E pelo contrário, né, ele só muda a configuração. E aí vem aquela coisa que você falou, é a mudança de mindset. Vai ter que ter essa mudança para ele compreender, e eu acho que eu escutei essa semana em uma das entrevistas que a gente fez, que assim, em várias áreas a gente acabou evoluindo. Na área que mais precisava ter aceitação de evolução e de mudança de mindset, que é a área da educação, a gente foi mais, vamos dizer assim, né, mais resistente, a academia foi mais, segurou mais. E a pandemia talvez veio o lado positivo dela, né, como você falou, mesmo trazendo um cenário de muita tristeza, de muita dor, de muitas coisas ruins, olhar o lado positivo para muitas áreas, principalmente para o setor educacional, né, E quebrar muitas barreiras, né, paradigmas. Eu acho que esse é o principal fator positivo da pandemia e o legado que vai deixar, né? Porque eu não acredito. Muita gente fala, eu não vejo a hora de voltar ao normal. Gente, não volta ao normal. Vocês estão entendendo? Não vai voltar ao normal. Né? Não, vai ser um novo normal, mas o normal não vai voltar mais, entendeu? Então, no mínimo, essa questão do ensino híbrido vai estar, né, do blended learning, vai estar em voga, né? Então, assim, a gente precisa, nós que somos da educação, nós precisamos agora nos preparar, né, buscar formações, não esperar só o governo. Eu também sou funcionária pública, Luciane, né? E eu nunca esperei governo vir falar assim para mim, Débora, você quer entender um pouquinho mais sobre Moodle? Você quer entender um pouquinho mais sobre algumas ferramentas digitais? Você quer entender sobre gamificação? Eu não fiquei esperando.
porque eu via essa necessidade. Eu, lá em 2012, a hora que eu vi o ensino da graduação aumentando o ensino à distância, eu corri fazer uma especialização de metodologia e gestão de educação à distância, que eu queria entender, eu queria ser tutora, entendeu? Porque novas possibilidades surgem nesse meio, né? De conteudista, de tutor, de coordenadoria de tecnologia. Gente, muitas oportunidades ainda vão surgir que a gente nem sabe, né? E essas edtechs, elas também estão vendo essa necessidade, estão trazendo profissionais da educação para dentro das startups, né? Então, que os desenvolvedores também precisam entender que essa união de conhecimentos, né, entre a educação e o que eles têm, as expertise, eles precisam também se unir, buscar o professor que tem o entendimento sobre o pedagógico, sobre o ensino, que a gente olha uma trilha de aprendizagem e fala, não, gente, não, nossa, desse jeito não vai dar certo, mas se você fizer desse jeito, colocar isso antes disso, aí vai dar certo. Sim. Pensar em avaliação, em portfólio, todas essas questões. Então, a gente precisa se unir. Mas é lógico que uma startup vai querer um professor o quê? Que tenha competência digital, que entenda dos processos tecnológicos, né? Então, é por aí que vai. E eu acredito muito, a gente viu muitos professores, de certa forma, no Brasil inteiro, né? Com as suas iniciativas, realizando aí deram aulas que nunca tiveram dado antes, pelo Google Meet, pelo celular, pelo WhatsApp. Então, assim, foi um esforço muito grande, que valeu muito a pena, mesmo sendo no improviso, porque isso mostrou que criatividade, né? Que o professor, ele tem medo, tem receio, tem, mas na hora que tem que pôr a mão na massa, ele põe, né? Então, são essas questões que a gente precisa levar em consideração. Então, eu acredito muito, eu que sou da educação, eu que sempre fui, nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser estudar, estar na escola e na academia, viu? A minha vida inteira só foi essa. Então, eu acredito muito no educador, no poder da educação, no poder da tecnologia, dessa transformação, dessa inovação que a gente tem, que a gente vai alcançar muito mais. Eu acho que a aprendizagem do aluno, porque o fim é quem, né? Quem que é o nosso objetivo? É o aluno. E isso vai ser potencializado, né? A aprendizagem, o empoderamento, a apropriação, todas essas questões. Ô, Lu, se eu continuar aqui, eu fico a tarde inteira, o dia inteiro, 2 dias falando, porque eu amo falar sobre isso. Sim, que delícia falar sobre isso. Eu quero te agradecer, sabe? Eu acho que em nome de todas as pessoas que, né, estão nos assistindo, obrigada por essa contribuição de grande valia. Só posso te desejar ainda mais sucesso aí nas suas pesquisas, no seu trabalho, porque eu sei que profissionais que veem a educação da forma como você vê, contribuem muito para, sabe assim, acho que para a evolução da educação no nosso país. Então, fica a gratidão em nome do evento, em nome das pessoas que estão nos assistindo, né? Obrigada por ter compartilhado com a gente, ter dividido aí, mesmo que num curto período de tempo, mas com uma riqueza tão grande eu acho que de propriedade, sabe, de tudo que você falou. Então, obrigada imensamente. Eu que agradeço e quero aproveitar, deixar aqui os meus canais. Eu tenho um movimento que eu idealizei também, tem uns 5 anos, que chama Movimento Professor Conectado. Tem no Facebook, é só procurar Professor Conectado. Tem no YouTube, fizemos agora uma jornada pedagógica digital, que foi sensacional. É só procurar no YouTube Professor Conectado. Inscreva-se, acompanha lá os vídeos. E o Instagram, Luciane, eu abri a página do Movimento Professor Conectado no Instagram agora em junho e foi um sucesso. A gente está aí com muitos professores acompanhando a página. No Instagram é prof.conectado, tá? Então, para as pessoas, professores que quiserem acompanhar a página, sigam lá a gente, vem compartilhar também, porque é um espaço para a gente compartilhar experiências nesse período do ensino remoto e em outros que virão. Que ótimo, obrigada, Débora. Excelente ter lembrado isso para dividir com todo o pessoal.
Claro que com certeza devem ter ficado inúmeros questionamentos e muita curiosidade, então eles podem debater mais com você sobre esses assuntos nessas Com redes certeza. de compartilhar. Pode mandar direct que a gente responde e assim a gente vai se conectando, conhecendo mais pessoas e compartilhando experiências para a gente aprender mais. Perfeito. Obrigada, Débora.